terminaremos também. Então, em primeiro lugar, professora Marílio Ferreira Júnior. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer à Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, a deputada Salomão e Alice Portugal, pelo convite feito ao PROIFES para que participasse desse debate. Quero saudar os meus colegas de mesa, quero saudar os colegas que antecederam na mesa anterior. E a posição do PROIFES é uma posição muito clara, no sentido de que todo o processo de escolha dos dirigentes universitários, a começar do seu reitor, deve ter os seus procedimentos iniciados e concluídos no interior do autogoverno, né, tal como ele está configurado no artigo 207 da Constituição Federal, artigo que, possivelmente, nós devemos a esse homem que está no retrato aqui atrás, como presidente da Comissão de Educação do Congresso Constituinte, e é quase impossível pensarmos a arquitetura jurídica desse artigo sem o protagonismo do deputado Florestan Fernandes, a quem aqui eu rendo um tributo, né? Agora, o nosso entendimento é de que não dá para se discutir a questão da eleição dos dirigentes dos institutos federais e das universidades federais descontextualizada desse governo que está aí. Eu acho que talvez esse seja o pior ataque que as universidades estão sofrendo desde a ditadura militar, né? Há de se pensar de que esse sistema nasce no interior da reforma universitária de 68, que foi configurada pela ditadura militar, mas que tinha uma concepção de substituições de importações e que, portanto, a questão da soberania nacional frente a demandas de ciência e tecnologia era uma questão fundamental e que deveria ser resolvida pelo Brasil mediante a constituição de um sistema tão complexo como esse que nós temos aqui e que hoje já foi tão sobejamente elogiado pela professora, minha colega no sistema federal e deputada Salomão, né? Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque não basta nós imaginarmos que, discutindo exclusivamente o respeito à lista tríplice, até porque somos contra a lista tríplice, nós vamos resolver o problema dos ataques, e talvez os mais brutais e mais mortíferos ataques que as universidades estão sofrendo, como eu disse, desde a ditadura. Eu acho que nem o Collor foi capaz de formular nessa configuração que está formulada, que eu vou dizer daqui a pouco, nem mesmo o Fernando Henrique Cardoso, que também tinha um plano claro de privatização das universidades. Então, essa combinação do Futurice, né, que cessa o financiamento público e transfere a questão do financiamento para as organizações sociais, e o desrespeito, como a gente tem assistido, à autonomia das universidades no que concerne ao primeiro colocado de cada lista, coloca claramente no entendimento do PROIFES o fim dessa universidade. Se essa combinação mortífera de Futurice com desrespeito à lista, o resultado geral dessa vai ser a privatização das universidades. Elas vão ser tudo, menos nessa configuração que elas estão asseguradas constitucionalmente pelo artigo 207 da Carta de 88. Então, a questão que está posta é de que a resistência vai muito para além das questões democráticas de pura e simplesmente indicarmos o primeiro colocado. A questão que está colocada é a questão da luta contra a privatização. Eu imagino, e há de se imaginar, como é que vai ficar, por exemplo, a composição da Andifes, que tem se constituído historicamente numa entidade de resistência em defesa da universidade, com esses reitores nomeados em desrespeito às universidades. O que vai ser da Andifes? A Andifes vai ser mais uma agência ou um aparelho
político, ideológico, de privatização da universidade, porque vai virar uma correia de transmissão do governo federal, na medida em que os reitores vão sendo substituídos e aliados mecanicamente, automaticamente, com a posição do governo, seja do ponto de vista da privatização, que está configurada no futuro, seja do ponto de vista do respeito à autonomia, no que diz a indicação dos primeiros colocados? Nós vamos perder a Andifes desse campo democrático? Desse campo de resistência histórica que ela tem configurado? Eu, particularmente, agora é uma posição particular, eu estou muito preocupado com o futuro da Andifes. Há de se pensar que a Andifes muito rapidamente caminha para um alinhamento automático com as políticas do MEC. Se essa questão está colocada e se o problema da universidade vai para além da questão democrática, de respeito à autonomia, nomeando o primeiro colocado, porque o que está colocado é a privatização da universidade, nós temos que pensar na regulamentação do artigo 207. O PROIFES tem uma posição muito clara, muito precisa, aprovada no Congresso de 2014, de regulamentação do artigo 207 da Constituição. Então, para nós, a questão da indicação do reitor da universidade, que conclui e termina, e apenas é homologado pelo presidente da República, não pode ficar isolado da questão, por exemplo, dos financiamentos constitucionais garantidos pela Constituição. O que o Futurice vai fazer? Ele vai desconfigurar o artigo 207 em duas questões que são centrais, que são basilares da universidade. Ou seja, o financiamento constitucional, que está garantido pela Constituição, e a perda da autonomia porque entrega os ditames acadêmicos, democráticos, de pesquisa e de definição do como que nós vamos aplicar os recursos, de como que nós vamos fazer essas vinculações de todos os orçamentos do ponto de vista da insociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, às organizações sociais. Então, essa questão da regulamentação é na perspectiva de garantirmos o financiamento, é na perspectiva de garantirmos a autonomia da universidade. Por exemplo, na nossa proposta que nós vamos encaminhar à presidente da mesa, no sentido da regulamentação do artigo 207, nós estamos propondo, entre outras coisas, que as procuradorias jurídicas sejam independentes. Nós queremos a mesma autonomia que o Banco Central tem com relação às suas procuradorias jurídicas. Que sejam concursos específicos feitos para cada universidade e que os reitores possam escolher, como de carreira, os procuradores. O que nós temos hoje em termos de procuradorias dentro das universidades? Um controle externo do Estado brasileiro que rompe com a democracia, com a democracia interna ou as decisões dos seus conselhos universitários, que ficam manietando as decisões das reitorias porque não tem autonomia, porque deve diretamente obediência à Procuradoria-Geral da República. Então, é nessa perspectiva que a gente quer, inclusive, regulamentar o artigo 207. Mas não basta dizer isso. Não queremos um orçamento global, como as universidades paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp têm, e o meu colega da FASUBRA foi muito bem, colocou de forma tão precisa o que significa aquela proposta de autonomia conquistada no início dos anos 80, com orçamento global. Então, nós queremos nós queremos os financiamentos de gastos e capitais, mas nós queremos manter a folha de pagamento dos professores anexa ao Tesouro Nacional. E vocês sabem, vocês da Paulistas, e talvez ninguém pudesse falar melhor o que eu vou dizer aqui do que vocês mesmos, o que significa ter o orçamento global vinculando reajustes salariais, e não só dos ativos, como dos aposentados, e ele sabe a batalha que significa a política de reajuste salarial hoje dentro das paulistas, que passa anos seguidos sem ter reajuste salarial nenhum. O que a gente assiste hoje dentro de universidades, para usar o termo da professora Salomão, dos rankings internacionais, as 3 paulistas ocupam posições proeminentes. E o que acontece hoje na Unesp? O fechamento de cursos, o fechamento de departamentos.
Então, a regulamentação hoje do artigo 207, na perspectiva do PROIFES, é a resistência possível para impedir o desmonte e a privatização da universidade que o governo Bolsonaro quer impor a partir do futurice e a partir do desrespeito às listas tríplices. Muito obrigado. Neto, e passo a palavra a seguir, então, para o professor Amarílio, que representa aqui o PROIFES, pedindo também as conclusões finais. Eu quero agradecer todos os deputados e deputadas dessa comissão, na figura da professora Margarida Salomão, por essa audiência tão importante e fundamental no momento em que nós estamos vivendo. Também acho essa iniciativa de convocação do ministro uma questão fundamental do ponto de vista da política que o MEC vem implementando. Quero, na figura do meu colega, o professor Vicente, fazer uma referência a todas as universidades e institutos que tiveram a sua autonomia violada pelo desrespeito ao não cumprimento da sua autonomia e da sua vontade política de eleger e indicar os seus... Penso que, na figura do professor Vicente, eu estaria fazendo uma referência a todas as outras comunidades universitárias. E eu queria dizer que nós devíamos enfrentar esse debate da regulamentação do artigo 207. Né? Porque uma questão que se coloca, Edivaldo, sabe qual é? Não adianta nós termos esses processos de nomeação dos reitores desrespeitados e nós fazemos a regulamentação apenas desse ponto de vista. Não que isso não represente um grande avanço do ponto, vamos dizer assim, nas perspectivas de consolidarmos as democracias e a autonomia das universidades, que tem um valor estratégico do ponto de vista da soberania nacional. Mas a questão que está posta é o problema da Emenda Constitucional 95. O problema da Emenda Constitucional 95 é um problema de que nós vamos ter os nossos reitores nomeados, e sabe o que eles vão fazer, deputada Margarida? Eles vão administrar uma massa falida, sem a possibilidade de realizar aquela essencialidade do artigo 207. Sabe qual é a essencialidade do artigo 207? A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Não vai ter dinheiro para pesquisa, não vai ter dinheiro para o ensino, não vai ter dinheiro para a extensão. Essa que é a questão. Então, a regulamentação ela não só nos garantiria vinculação orçamentária, mas como ela poderia vir, e aí é onde nós defendemos, a desvinculação dos orçamentos das universidades do teto draconiano de 20 anos imposta pela Emenda Constitucional 95. Urge a necessidade de fazermos a discussão do respeito à lista tríplice. Pensemos, por exemplo, no projeto que o deputado Guimarães apresentou aqui hoje, mas urge a questão da imediata desvinculação dos orçamentos das universidades e dos institutos, né, de dentro do teto estabelecido pela Emenda Constitucional 95. As universidades e os institutos vão passar por um processo de precarização, de sucateamento. Nesse país, nem mesmo no tempo da ditadura, como já foi aqui dito. Então, a questão da regulamentação do artigo 207 passa por todo esse espectro que vai desde o seu financiamento à sua garantia democrática do ponto de vista da soberania e da decisão das suas comunidades. Muito obrigado. Então, muito obrigado. E foi um prazer estar aqui. Muito obrigado, professor Amarílio, por essas considerações. Eu quero apenas...